Voltando a nossa live aqui com a Marina Silva. A gente deu aquela parada imediata para uma água, que na verdade para o Instagram voltar ao normal, para zerar a gente não desligar na cara das pessoas. E eu vou chamar a Marina de volta aqui para a gente bater papo com ela. Muita gente está acompanhando aqui, inclusive os comentários estão aqui. Eu vou tirá-los de volta, bem lembrado. Paulo Vieira está aqui, Marcos Palmeira está aqui, muito legal, faz tempo que eu não vejo o Marcos. Não vamos falar de Vasco não, né, Marcos? Vamos continuar. Deixa eu ver se Marina já voltou. Yara tá aqui, Pedroca, Marina tá aqui, boa. Então vamos lá, Marina já tá de volta, vamos voltar com a Marina. Cadê aqui? Pronto. A gente continuar o bate-papo com Marina Silva, que tá muito legal. Pronto, estamos de volta. Eu ouvi você, obrigada. Eu ouvi você falar que o Marcos Palmeira tá aí, é um querido, viu, esse menino? Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Agora, Marina, você acha que o Brasil, eu não vou falar o brasileiro, que essa entidade, cada vez mais eu acho mais esquisito o brasileiro, como se fosse uma coisa só, mas o Brasil não tá nem aí para a Amazônia, não tá nem aí para meio ambiente, Marina? Quando você fala assim, eu vou defender o meio ambiente, você acha que as pessoas se importam de um modo geral, em sua maioria? E isso não é eu estou dizendo isso tristíssimo aqui, mas isso é quase que no Brasil uma coisa ainda muito utópica, assim, do brasileiro, falei o brasileiro, do Brasil entender o quão importante é o meio ambiente para o país e para ele mesmo. Eu tenho uma avaliação, Fábio, que se importa, sim. É que uma coisa é o sentimento, o alinhamento que você tem com uma causa, e no caso da Amazônia até uma relação de afeto dos brasileiros. Outra coisa é transformar isso em atitude, em ato concreto, em associar aquilo que você deseja com as escolhas que você faz. Por exemplo, na hora de escolher um presidente da República, as pessoas apartam daquilo que muitas delas declaram em benefício da Amazônia, né, da escolha que faz com alguém como o Bolsonaro, que no meu entendimento é nefasto à Amazônia e aos povos indígenas. Eu posso te dizer de uma época em que isso era realmente uma realidade. Né? Na década de 70, na década de 80, quando eu comecei lá muito jovem com o Chico Mendes, a gente era, digamos assim, muito solitários. Porque o padrão de visão de desenvolvimento, inclusive da maior parte da esquerda e dos progressistas, era uma visão desenvolvimentista, de transformar a região norte naquilo que era o sul, sudeste e o centro-oeste. Tanto é que a visão de reforma agrária era uma visão de que a reforma agrária deveria ser feita em lotes quadrados, para os agricultores, né, tirar a floresta e etc, etc. O Chico Mendes sofria todo tipo de ameaça, todo tipo de pressão, né, e ficava totalmente isolado. Nós contávamos as pessoas, era a Lucélia Santa, era o Gabeira, era o Sirquis, né, algumas pessoas fora do Brasil, a Maria Alegrete, mas a maioria achavam que nós éramos nefastos, né, ao desenvolvimento, aos empregos. Hoje, a mídia, para você ter uma ideia, o Chico Mendes, alguns dias antes do assassinato dele, eu fui visitá-lo. E ele foi me levar na rodoviária para pegar o ônibus, da Chapuri. E no caminho, assim, que era um caminho curto, ele falou assim para mim, pois é, nega velha, me abraçou, né? Isso é muito forte para mim falar isso. Eu acho que dessa vez os cabras vão me pegar. E eu falei assim, Chico, então por que a gente não vai para a cidade para denunciar para a imprensa? Né? E ele disse, não adianta, toda vez que eu falo isso, eles fazem uma matéria enorme dizendo que eu estou falando isso para me promover. No dia que eles me matarem, eles vão acreditar em mim. Então, naquele tempo, a gente não tinha um Fábio Pochá falando da gente. A gente não tinha um Marcos Palmeira. A gente não tinha uma Polícia Federal que hoje faz investigações contra crimes ambientais. A gente não tinha
jornalistas que fazem matérias primorosas defendendo o meio ambiente. E mesmo assim, né, a gente tem hoje um governo que faz recrudescer a violência, faz recrudescer o desmatamento, faz recrudescer o descaso pelos povos tradicionais. Então, hoje nós temos uma consciência que não é proporcional à eficiência das nossas ações. Total. Nossa, me fiquei agora até mexido com essa história que você falou do Chico aí. Impressionante, né? Era muito solitário, porque eu passei a minha juventude, um pouquinho do final da minha adolescência, vendo pessoas serem assassinadas, né? Foram 5 pessoas, o João Eduardo, o Ivaí Gino, o Calado, o Wilson Ribeiro, o Chico Mendes, o Elias. Era uma morte atrás da outra. E era morte porque as pessoas defendiam a Amazônia. Não queriam o desmatamento da floresta. Aquilo era como se a gente estivesse cometendo... Era uma insanidade, não é? Para as pessoas. A ordem de despejo era dada contra os seringueiros a favor dos devastadores, dos grileiros. Como hoje o ministro do Meio Ambiente faz? Ele pune os servidores do IBAMA e dá um recado para os grileiros. Fiquem à vontade, né? Eu estou punindo esse pessoal que está perturbando vocês. É isso que ele está dizendo. Você... bom, ainda é cedo para falar de 2022, mas você já tem coisas na cabeça pensando ali em nova candidatura, ou para presidente, ou para senadora, por que não? Afinal de contas, uma senadora... Há muito tempo que a gente não tem uma Marina senadora firme, ponta firme ali, segurando a onda também. Mas, enfim, mas até uma candidatura à presidência também, porque a gente precisa de opção, e você foi uma opção tão positiva em 2010, 2014, 2018, enfim. Como é que está a sua cabeça para pensar nesse futuro que o brasileiro já está com o olho em 2022? O Bolsonaro, ano passado, já estava com a cabeça em 22, que dirá todo em volta, né? Esse é o nosso problema. Eu tenho insistido que esse é o pior momento para ficar falando de candidatura e de candidato. Esse é o momento da gente se focar na defesa da vida, na defesa da democracia, na proteção dos direitos. E que as pessoas, os homens e mulheres de bem, que são alinhados com essas posições, né, esqueçam a disputa eleitoral. E eu sempre digo, olha, vamos trabalhar uma agenda com aqueles que reconhecem que é preciso, inclusive, fazer uma autocrítica dos erros que foram cometidos. Os que acham que não aconteceu nada, que não teve problema nenhum, que o problema é sempre dos outros, fica muito difícil. Porque quando você não reconhece erros, significa que você está apto a repeti-los. E eu não gostaria de ver os erros que foram cometidos pelo PT, pelo PSDB, serem repetidos. Então, eles têm que fazer autocrítica, e autocrítica mesmo, cada um no nível das suas responsabilidades. Então, esse é o momento de ter um campo que vai debater o que é melhor para o Brasil, com a ajuda dos brasileiros, que não tenta um pouco não ser, digamos, o principal protagonista, mas puxa a sociedade para esse protagonismo. Eu sou filha de seringueiro, mas a gente tinha roça de subsistência. E eu aprendi com o meu pai, né, desde criancinha, a selecionar os melhores caroços de milho, de arroz, enfim, para plantar. E eu acho que se a gente tem um bom roçado, a gente tem uma boa terra, né? Que é o bom roçado? É o Brasil. Qual é a boa terra? São as ideias, os propósitos, as propostas de saúde, de educação, de saúde pública, no momento em que o mundo inteiro se descobriu incapaz de cuidar do essencial e do essencial que é da nossa vida, não é? Então, as boas sementes são essas. E vamos ver, não é? Manejando essa boa terra e essa boa semente, qual é, digamos, o melhor agricultor para elas. Não vamos querer ser nós o único. Eu já fui candidata 3 vezes, eu estou com 62 anos, concorrendo em situação bastante adversa, com segmentos muito poderosos,
dando uma contribuição. E eu sempre digo, melhor é discutir o projeto de país do que ficar preso ao projeto de poder. Melhor é tentar ter um ideal identificatório para essa nação do que apenas ficar fixado em eleição. Né? Eu acho que é isso que faz com que o Brasil fique na situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, é triste. Eu viajo muito, desde de fevereiro eu cancelei 5 viagens que eu tinha para fora do Brasil. Quando começou essa história de coronavírus, eu sei das minhas limitações de saúde, então eu cancelei 5 viagens. Mas quando eu ainda estava viajando, a gente não conseguia explicar, Fábio, para as pessoas o que estava acontecendo no Brasil. Era constrangedor. Mas o que aconteceu? Como é que tem o Bolsonaro? Não sei o quê, blá, blá, blá. E você tenta... É difícil. Porque é um país que é detentor da maior floresta tropical do mundo. Acontecem os incêndios e o presidente da República diz que foram as ONGs que tocaram fogo, quando todo mundo sabe que eram grileiros, criminosos, fazendo um dia do fogo para homenagear o presidente da República. Isso é incompreensível nas pessoas. A duras penas, nós conseguimos fazer o Fundo Amazônia com recursos a fundo perdido da Noruega, em função da redução do desmatamento, para projeto de desenvolvimento sustentável, pesquisa, apoio a comunidades. E o governo acaba com o fundo, diz que não quer saber do fundo, não quer a ajuda dos países ricos no momento do desmatamento. Aí nós temos um derramamento de óleo terrível nas praias brasileiras, e o governo, em vez de investigar, punir, se encontrar o culpado, põe a culpa no Greenpeace. As pessoas não entendem isso. E é vergonhoso. A gente fica aviltado mesmo quando vê esse tipo de coisa. As falas, precisa civilizar os índios. Gente, isso não tem nenhum refinamento social, cultural, antropológico, certo? Civilizar índios. Os índios têm a sua forma, a sua maneira de civilização. Não é a nossa, mas é civilização e altamente sofisticada, com conhecimentos tradicionais associados. Não se tem apenas uma forma de ser, estar no mundo, de produzir, de se sentir pleno. É uma cultura de governo que ou elimina ou assimila. Se não consegue assimilar, então a lógica é eliminar. Né? Isso é um crime de lesa humanidade. Sim. Eu costumo dizer, né, nós estamos fazendo um esforço, o mundo, para soerguer a Catedral de Paris e Notre Dame. E é ótimo. Notre Dame foi feita pelo esforço humano, é a beleza da arquitetura humana, da engenharia humana, da estética humana. E vamos soerguer. Mas como nós somos narcisistas, é mais fácil fazer esse esforço para, reerguer aquilo que nós fizemos, do que preservar a Notre Dame natural que nós temos. Uma árvore de 700 anos, com 35 metros de altura, com 2,5 metros até 3 metros de diâmetro, que um caboclo, às vezes, para tirar o cabo do machado, vai lá tentar tirar uma lasca, ele taca o machado e sai faísca, como é o caso do cumaru de ferro. Em 20 minutos se derruba isso com uma motosserra. Isso não tem explicação. Né? Nós temos uma tendência a desprezar aquilo que nós não temos conhecimento, capacidade técnica para compreender e fazer, que são os recursos naturais, que são responsáveis pela vida, pela economia, por tudo que existe no mundo. Em cima das bases naturais do nosso desenvolvimento. Esse narcisismo, quando ele vai para o extremo de uma forma doentia, né, de achar que você é o centro de tudo, e isso não é só em relação aos indivíduos, não. Né? Existe o narcisismo político. Né? Acho que o Bolsonaro já extrapolou isso, qualquer conceito. Ele acha que é o centro do mundo. Eu amei essa comparação de Notre Dame com a floresta, Marina. Achei muito boa, vou levar para a vida. A gente está falando aqui do governo Bolsonaro, tem um monte de pedido de impeachment. Agora eu quero saber da mãe de Ná, Marina. Ele chega ao fim do mandato?
Não, eu não tenho nenhuma vocação para evidência. Eu busco, eu busco, na medida do possível, trabalhar com as evidências, mas eu não tenho vocação para fazer evidência. E acho que esse é um momento muito difícil para que a gente faça as três coisas que eu falei. Todos os democratas, e nesse sentido o Congresso tem dado uma contribuição na defesa do funcionamento correto das instituições, do Supremo. Acho que o presidente ele tem estressado ao máximo a democracia. Achei que foi muito importante o gesto, eu vou usar essas palavras, claro que o Exército, as Forças Armadas brasileiras talvez não a use por diplomacia das Forças Armadas, mas o gesto, o ato de desautorizar o Bolsonaro, dizendo que defende a democracia, defende a Constituição brasileira, né, foi correto nesse momento, porque a defesa da democracia tem que ser nossa. Agora, o pedido de impeachment, ele está baseado em que o presidente comete crime de responsabilidade contra a Constituição, contra a autonomia dos poderes, por tentar fazer tráfico de influência, como disse o seu ex-ministro Sérgio Moro, e comete crime de responsabilidade naquilo que jamais poderia cometer, que é ficar incitando as pessoas a irem para as ruas. Ele mesmo fazendo aglomerações. Os médicos, Fábio, estão se matando. Como essas pessoas se sentem vendo o presidente da República mobilizando as pessoas para se contaminarem, gente? Se eu sou médico, estou há 1 mês, 2 meses longe da minha família, tenho medo de ir para casa ver o meu filho, e o próprio presidente do meu país estimulando a que a curva não seja achatada. Um dia desse, não sei se era um infectologista, ele disse, olha, o que nós tentamos fazer com achatamento, com o isolamento social, é para evitar que uma sala, não sei se é o número que ele falou, mas suponhamos, uma sala com 500 pessoas, começa a acontecer um incêndio e todo mundo resolve sair na mesma hora, no mesmo momento, na mesma porta. Não vai dar certo. Todos vão acabar morrendo, uns pisoteados, outros queimados. Se fizer uma fila e sair correndo, cada um atrás do outro, tem mais chance de sobreviver. Ele disse, o isolamento social permite a fila. Ir para a rua, trabalhar como se não tivesse acontecendo nada, abrir um comércio, continuar se contaminando, é jogar todo mundo ao mesmo tempo na mesma porta. E vão morrer pessoas, não só as que estão infectadas, mas vão morrer também aqueles que sofreram um acidente de carro, que tiveram um infarto, que tiveram um AVC, as pessoas que têm um diabetes, que têm uma crise, uma pessoa que tem alguma complicação de saúde, porque não vai ter leito, não vai ter médico, não vai ter estrutura. Manaus já está sem controle, já não tem mais nem como fazer a estatística de Manaus. Nós temos uma situação de subnotificação. O Brasil estava rachatando a curva, de certa forma. Agora, houve um relaxamento, nós estamos indo no caminho dos Estados Unidos, ou pior, segundo os especialistas, porque eu não sou especialista, eu estou repetindo dados. Aliás, tem um jovem, né, que é o Átila e a Mariano, acho. Né? É um sobrenome difícil. É o Átila. É o Átila. É o Átila. Né? Eu acho que as pessoas têm muitas razões para se convencer de não ir para as ruas. Né? Escuta o que dizem as autoridades médicas, as autoridades sanitárias, etc, etc. Agora, mesmo assim, se não se convence, se você não tem nenhuma racionalidade, começa a ver os números, os gráficos do Átila, que você vai se convencer de que nós estamos à beira já de um colapso. O Rio de Janeiro já está em 92%, segundo os dados que ele diz, para o Estado. A capital já colapsou. Já estão fazendo um protocolo para decidir quem morre e quem fica vivo. Gente, não, quem é mais velho, quem tem diabetes, quem tem isso, quem tem aquilo outro, certo? Eu estou na casa de muitos aquilo outros, correto? Mas é uma decisão que é tomada porque eles têm que ter algum parâmetro. Agora, a tua avózinha, se tu ainda tem, não importa, você quer a vovó viva, você quer a mamãe viva, você quer o filho vivo, não é? É muito doloroso. Eu não gostaria de estar no lugar desses médicos que estão tendo que fazer esses protocolos, mas a gente já viu que isso aconteceu na Itália. De repente, a gente tem um presidente que
comete crime de responsabilidade. Eu achei, ele foi no Rio Grande do Sul, foi muito interessante, que era cumprimentando as pessoas, né? Mas o Exército Brasileiro também deu uma mensagem ali, né? Ele foi pegar na mão, eles ofereceram o cotovelo. Ou seja, literalmente deram uma cotovelada no presidente para ver se ele toma jeito, né? Porque isso não é papel do presidente da República. Lógico, imagino. Marina, a gente está chegando no finalzinho e eu, no meu programa Que História é Essa, Porchat, eu no final faço umas perguntas para as pessoas para saber um pouquinho da história da vida delas. E eu queria fazer essas perguntas para você. São umas perguntas para você falar da tua vida um pouquinho. Eu queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida foi de um enxame de mangangá nas flores de uma castanheira. Eita! Mangangá é uma abelha enorme, né? E ela poliniza a semente da castanheira, que parece um cone. Então, o mangangá, ele entra para pegar o pólen, uma abelha, um besouro grande, né? E para sair de dentro daquele cone, ele sai de marcha ré. Então, quando ele está saindo de dentro do cone, eles fazem um barulho enorme. Então, a primeira coisa que eu tenho assim de lembrança foi lá no chão, na paxiúba, que era feita de paxiúba de açaí, a nossa palafita, né, dessa situação, né, em que eu perguntei, não sei se foi para minha mãe, se foi para o meu tio, que barulho era aquele, e eles disseram que era o barulho dos mangangás na castanheira que ficava na frente da nossa casa. Bonitinho, gostei. E qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência, Marina? A maior loucura que eu fiz? Eu não sei se foi uma loucura, mas foi uma loucura muito positiva. Uma menina com 16 anos de idade, analfabeta, com uma doença grave, que estava desenganada pelos médicos, com um pai que havia ficado de viúvo, ia fazer 2 anos, com irmãozinhos que eu ajudava a criar, com meu pai, a mais nova estava com 6 anos. De repente decidi que queria ir para a cidade para estudar. Se eu fosse fazer uma estatística, né, as pessoas dizem, não, a gente tem que ser pragmático, tem que ser não sei o quê. Se eu fosse pragmática, esse era um investimento que eu nunca teria feito. Que eu ia botar na ponta do lápis, né? 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, sem mãe, analfabeta, sem 1 centavo, pega as roupinhas que tem, bota dentro de um saco de açúcar, vai para a cidade, chega lá, não sabe nem pegar o ônibus para ir para a casa da tia, né? E vai estudar. Né? Então, foi algo assim que eu agradeço a Deus por ter tido essa coragem, agradeço ao meu pai por ter deixado eu ir, meu pai era maravilhoso, meu avô não queria deixar de jeito nenhum, brigava, ralhava, como ele dizia, com meu pai, essa menina vai voltar é com o bucho na goela. E meu pai dizia, ela quer ir, meu padrinho, o que eu posso fazer? E ele repetia de novo a história do bucho na goela. Né? E eu acho que isso foi tão forte, a confiança do meu pai, não é? Que eu peguei essa oportunidade para estudar, para trabalhar. Eu tenho orgulho de ser professora, eu sou costureira. Aliás, nos tempinhos vagos, a gente fazia a comida, ajudar na casa, fazer as lives, cuidar das redes sociais, fazer o meu trabalho. Eu costuro, estou fazendo um monte de pano de prato aqui em casa. E eu acho isso uma loucura. A Marina passou por tudo isso. Olha quanta coisa ela passou. E as pessoas ainda... Tem gente que fala que ela é frágil. Pô, frágil, sobreviveu a tudo isso. Queria ser frágil assim, Marina. Ó, outra pergunta. Qual foi seu primeiro crush famoso? Vou te explicar. Qual foi aquele primeiro famoso que você se apaixonou quando você era menina, adolescente? Um ator, um cantor, alguém que você olhou e falou, meu Deus, eu quero casar com esse homem. Agora tu vai ficar frustrado. Porque é o seguinte, eu, desde criança, eu queria ser freira. Então, essa era uma equação que eu não colocava, né? Eu acho que eu criei uma interdição para esse tipo famoso foi Deus. Nesse sentido, sim. Pegando pelo lado
digamos assim, de que Jesus é o marido da nossa alma, e Pronto. aí é de todas as almas, né? Então eu tinha isso. Quando eu saí do convento, eu já tinha 19 anos, eu já conheci o meu primeiro marido e foi com ele que eu me casei. Ah, muito bem. Se você pudesse ter presenciado um evento histórico, qualquer um no mundo, desde o início do Big Bang até hoje, qual evento histórico você gostaria de ter presenciado? Só uma questão, eu sou casada pela segunda vez, eu sou casada com o Fábio, mas meu primeiro casamento, Sim, né, sim. foi com o pai do Danilo e da Shalu. Hoje eu sou casada com o Fábio, tenho a Moara e a Maiara, que são do segundo casamento. A pergunta que você fez, qual o evento da história que eu gostaria De ter de ter, presenciado. de ter presenciado? Presenciar, tá ali olhando, não precisa nem necessariamente ter participado, pode ter sido só olhando ali, quietinho, olhando aquilo tudo acontecer. Eu acho que a chegada dos portugueses no Brasil. Ah, interessante. Porque, e eu aposto que talvez eu vou falar com o que eu sinto hoje, o que eu penso hoje, claro, que eu não tenho como Tá. me transportar para lá sem ser com os referenciais que eu tenho hoje, não é? Se você imaginar que chegaram 12 mil pessoas nas caravelas, essas 12 mil pessoas junto com os índios viraram 200 milhões, e os 5 milhões de índios viraram apenas 800 enfim, 50 mil, quase 900 mil que nós temos hoje, nós eliminamos 1 milhão a cada século. Que loucura. Então, esse evento da história, eu gostaria de ter participado para que fosse diferente, né? Por exemplo, quando eu vejo a Joênia fazendo o trabalho que ela faz, em 500 anos, é a primeira mulher eleita deputada federal. Em 500 anos, nós só tivemos o Juruna, não é? Então, existem muitos eventos da história que eu gostaria de ter participado. Esse era um deles. Agora, se você quer o top-down mesmo, né, eu gostaria de ter me encontrado com Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Ah, bonito, bonito. E quem você... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muito bem. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, uma pessoa que estivesse viva hoje, quem você queria ser por um dia, se tivesse que escolher? Assim? Olha, eu acho que as projeções, elas existem, mas tem que ser uma projeção respeitosa, sabe? Eu gosto muito do que você faz, mas eu não quero ser o Fábio Pochá. Só dá certo o Fábio Pochá com o Fábio Pochá. Não, mas por um Né? dia para Tem você muito... vivenciar a experiência de uma pessoa, não é para você ser a pessoa. É só para você saber Uhum. como aquela cabeça pensa, ou saber como que aquela Ah, pessoa sim, vive. acho que uma pessoa da história que eu tenho profunda admiração, e aí é uma escolha difícil de Sofia, né? Mas eu vou ficar com o Gandhi, porque ele acabou sendo a inspiração. É um homem de grande inspiração, não é? Porque ele inspirou também o Mandela, que é uma outra pessoa Maravilhoso. top, não é? Mas E que esteja viva, uma pessoa que esteja viva hoje. uma pessoa que esteja viva, deixa eu pensar. É difícil, meu. Olha, eu tenho, eu tenho uma tia que ela tem 80 e poucos anos, e de certa forma eu cuido dela desde pequena. Ela tem uma idade equivalente a uma criança de 10, 11 anos. Essa pessoa me ensinou as coisas mais belas, que eu digo, se eu tenho alguma coisa de algum coração de criança, foi ela que me ensinou. Mas ela vive, de certa forma, o mundo dela. Ela é uma segunda mãe para mim. Eu gostaria de poder entrar um pouco naquela cabecinha linda que me ensinou tantas coisas amorosas, minha tia Matilde. Que lindo, que lindo. Queria conhecer a sua tia Matilde. E aí, a gente agora vai falar do mundo. O mundo vai acabar. Como que você gostaria que o mundo acabasse? Não é como ele vai, não é como você acha que ele vai acabar. É como você gostaria que ele acabasse. Já que ele vai ter que acabar, você pode escolher um jeito dele acabar. Como é que você escolheria isso? Bem, você sabe que eu sou uma pessoa de fé, respeito todas as religiões e respeito os que não têm fé.
mas eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, e se eu pudesse escolher, eu escolheria todas as pessoas, não é? Amando a Jesus Cristo, sendo levadas para o seio do Pai por Ele. Sendo arrebatadas, muito bem. E, para terminar, o que você quer escrito na sua lápide? Ai, eu nunca pensei numa coisa dessa em tempo de coronavírus, sendo do grupo de risco, Fábio. É melhor deixar sem nenhuma inscrição, sabe? Ou então, aqui jaz alguém que, apesar de tudo, sobreviveu e ajudou e viu muitas pessoas e o mundo sobreviver ao coronavírus. Lindo, lindo, lindo. Marina, muito obrigado, de verdade, pela sua participação na live. É um prazer e uma honra, eu sou um admirador. Eu já falei, eu sempre falo isso abertamente. Obrigada, eu também. Não tem problema nenhum de falar que eu sou um eleitor, inclusive, de Marina, então por isso que eu posso falar com tranquilidade da minha presidente que está conversando comigo. Quanta honra essa declaração de voto aqui, viu? Você está no 1%, viu? Achei o voto! Mas com muito orgulho, com muita vontade. Com muito orgulho. E acreditando muito de que o mundo e o Brasil precisa de você, de verdade. Olha, eu só quero agradecer a você e todos que estão acompanhando. Também tem muita gente escutando aqui a nossa conversa, né? É claro que a gente não tem como deixar de falar dos temas aí quentes da política, do passado, do presente, do futuro, mas acho que esse é um momento que tem muitas coisas que são bonitas que estão acontecendo, muita solidariedade, muitas pessoas se ajudando, né? E que a gente faça um investimento para que essas coisas boas continuem. As empresas, por exemplo, a criar um hospital de campanha, né, no momento do coronavírus, será que é possível manter esses hospitais para que as pessoas não morram na frente dos hospitais depois que passar o coronavírus? Tem muita gente dizendo, tomara que já volte ao normal. Não, não era normal, favelas com pessoas sem água, sem luz, sem esgoto. Não é normal, pessoas que não têm como sobreviver, como comer. Então, acho que conversar com você nesse momento é também a gente vê que tem algo que a gente não quer que seja normal. Não vamos investir nas mesmas coisas. Nós descobrimos as duras penas que nós gastamos tempo demais, dinheiro demais, inteligência demais, energia demais, tecnologia demais para coisas que agora não nos asseguram o essencial. Está tendo uma guerra por respirador mecânico, está tendo uma guerra por máscara de TNT para poder salvar as vidas dos médicos e das pessoas. Né? E todo o nosso arsenal tecnológico e bélico é como se revelasse agora totalmente impotente. Então, esse é um momento da gente também parar para pensar e dizer, vamos ser mais cuidadosos com as nossas escolhas e que elas estejam associadas àquilo que é de mais importante. Perfeito. A vida. Marina, obrigado. Fica com Deus. Você também. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo. Inclusive se não gosta da gente. É verdade, é verdade. Isso aí. Um beijo. Que maravilha, Marina Silva. Sensacional. Me dá tristeza. Depois que eu conversei com o Ciro, conversar com a Marina, dá uma tristeza a gente olhar o presidente que a gente tem. Tanta gente boa, com pensamento bom, com boas ideias, que conseguem falar sem atacar, sem agredir, que pensam num Brasil melhor. E é muito triste essa realidade que a gente está vivendo. Enfim, temos que continuar acreditando e lutando. É preciso estar atento, forte. Não tem ninguém mais forte do que a Marina. Bom, Brasil, vou ativar os comentários aqui. Obrigado por vocês estarem aí. Vou deixar Ih, meu Deus do céu, os vídeos lá gravados, bonitinho, para todo mundo acompanhar. Lembrando que hoje, 9 horas, ou seja, daqui a pouquinho, tem uma live Risadaria em Casa. Quem quiser se divertir, os comediantes se juntaram para angariar mantimentos, alimentos para os mais necessitados, né? Paulo Vieira vai participar, ele que está aqui. Paulo Bonfá organizando tudo isso, que é esse festival de humor maravilhoso que é o Risadaria. Tem Leandro Hassum, tem Marco Luco, tem Marley Cevada. Eu estou esquecendo de gente, mas tem gente muito legal lá. E eu vou estar lá também.
Ó, Marcos Palmeira comentando aqui, maravilhoso momento. Ela foi nas moscas, e é verdade, foi mesmo. Ela é muito precisa. Maitê Proença por aqui também. Obrigado, Maitê, por estar acompanhando. Temos que fazer uma live juntos aqui, batendo papo, conversando. Então, já já tem aí. Um beijo, Marcos. Tem aí a live às 9 da noite. E amanhã, 7 da noite, temos quem, meu amor? Amanhã a live da Acnur. A gente vai falar sobre os refugiados. Vai ser bem interessante. E temos Lázaro Ramos amanhã, olha que coisa boa. E na quinta-feira temos quem? Paola Carosella. E o Geraldo Luiz pediu para transferir para a semana que vem. Eu vou transferir ele para outra semana. A gente vai encontrar alguém para bater papo na quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Quem? Minha mãe falou? Quem que o Paulo tá falando aqui, Paulo? Eu adorei aqui. Minha primeira lembrança é maravilhoso, hein? A Marina é muito boa, né? A minha primeira lembrança é o zumbido do molocotum dentro da castanha do maracatum. Nossa, tão bonito. Eu vou de... Maravilhoso, meu. Agora, não dá uma dor, Paulo, a gente vê o Ciro falando tão bem, a Marina falando tão bem, e a gente tem um débil mental. Uma tristeza, cara. E eu acho que a Marina tá falando cada vez melhor. Eu acho que a eleição passada ensinou muito para ela também. Essa autocrítica que ela faz que eu vi pouquíssimas pessoas fazerem até agora. Verdade. Da quantidade de votos dela e do que o povo quer dizer com isso. Achei muito legal. Interessante. Muito legal. Acho que é a melhor live até agora, hein? Essas lives políticas estão dando certo. Semana que vem eu entrevisto o Haddad na segunda-feira. Legal. E o Fernando Henrique Cardoso na terça. É mesmo? Que legal, né? Hein? E aí na outra semana eu falo com o Amoedo e falo com o Marcelo Freixo. E já tem... Aí, enfim, aí eu quero embarcar e quero... Você vai falando os nomes, eu pareço o meme do Chico Buarque. Mas é bom, tem que ouvir todo mundo, Paulo. Não, mas tem. Eu, inclusive, falei isso no Twitter. Eu acompanhei a live o tempo todo no Twitter. E eu falei, cara, depois que o Bolsonaro virou presidente, eu peguei como missão de vida dar crédito, divulgar e incentivar qualquer político razoável. Então, assim, vai ter uma live com o Amoedo falando, eu divulgo. Pessoal, vai ouvir o Amoedo. Quem tiver essas ideias que vá no rumo do Amoedo, sabe? É isso, assim, para a gente tentar voltar para o debate de ideias. Total. Para a gente voltar minimamente para a coisa da proposta, né? O pessoal falou aqui do Boulos também, vou chamar o Boulos. A Tabata Amaral já está confirmada também. O Alckmin está confirmado também. Muito legal. Tem muita coisa boa. Acho que vai ser... Está sendo muito bom e está sendo muito importante para mim também ouvir essas pessoas. Eu tô gostando bastante. Paulito, você vai fazer o Risadaria em casa, não vai? Eu vou, não tem... Vai ser uma roubada, né? Você sabe que a gente vai fazer para passar vergonha, né, Fábio? Não vai nada, vai ser maravilhoso. Você vai ver, o público adora. Vai fazer comédia na internet sem ninguém para rir, Fábio. Então não vai ter todo mundo rindo. Mas isso daí eu já faço desde o meu início de carreira. Mas sabe que eu vou te dar a dica, então? Ouve a dica de quem tá nessa profissão. Me fala, o mestre. Não faz comédia, bate papo, conversa. Só conversa só você. Vou tentar fazer isso. É você contando história, muito mais do que falando aqui. Sabe que outro dia tava na rua? Não. Isso vai funcionar. Deixa eu te falar um negócio antes que termine a live. Você viu que chegaram nos Estados Unidos umas vespas assassinas? Não vi, não. Elas estavam dentro do Mucurutum. Deus quer matar a gente, Fábio. E a culpa é sua do especial do Porta. Eu li num grupo evangélico. E aí eu pensei, Deus quer matar. E aí Deus não contente mandou vespas. Vai chegar no Brasil, aguarda. Mas são vespas assassinas, Fábio. Saiu no New York Times esse final de semana. Meu Deus do céu. Não tá fácil para ninguém, Paulo Vieira. Olha, nem para as abelhas que estão sendo decapitadas, Fábio. Não tá fácil para ninguém. Vamos fazer uma hora na live do Risadaria, é nóis. Um beijo, Paulo. Um beijo grande, tchau. Até mais, gente. Vocês já sabem, segunda a sexta, 7 da noite, eu tô aqui. Amanhã tem Lázaro Ramos.
Vai ser imperdível também. Um beijo, obrigado por vocês estarem aqui presentes esse tempo todo. Até mais, valeu!